Foi? Pronto, iniciei a gravação. Tá todo mundo me ouvindo bem? Aqui tá ok. Pronto. Deixa eu falar uma coisa. Hoje, eu e a professora Carmen nos dividimos para a gente falar sobre o planejamento. Como assim, professora? Acho que o professor Jorge, a professora Luciana já passou aqui falando dos planejamentos, né? E aí, nós vamos viver, eu falo que é um novo normal. Porque a partir desse novo, vai se tornar uma coisa normal para as nossas vidas, né? Então, como assim? Falei assim, professora, como é que nós vamos fazer para o planejamento da dentística, esse novo normal? Tudo está mudando, gente. Ó, vocês estão aqui, tem um monte de gente estudando, tem o pessoal, a equipe da biossegurança, estão traçando planejamentos para que quando possamos voltar, de acordo com as esferas, que não só compete a nós, instituição, mas como várias esferas, federal, governamental, da prefeitura. Assim que tiver a liberação, nós vamos precisar fazer um planejamento de retorno, né? Então, vocês tiveram aula de biossegurança, né? Tiveram aula na periodontia e hoje eu vim aqui falar para vocês sobre como é que vai ser a dentística nesse novo cenário nosso, tá? Eu vou deixar bem aberto para vocês. Bora fazer uma tarde rápida, uma tarde prazerosa para que a troca de ensino e aprendizagem seja boa para todos nós, né? Então, fiquem bem à vontade para falar, prof, eu tenho dúvida disso, prof, o que a senhora acha disso? Fiquem mega ultra power à vontade, tá? Eu estou aqui para que nós possamos conversar um pouquinho, tá bom? Então, como é que vai ser? Primeira coisa, todo mundo já se inscreveu no Mostral? O Mostral vai ser um evento gratuito, institucional, e vai vir muita gente boa, gente. Tem vários palestrantes maravilhosos, referências. Tem professores internacionais que estão vindo para cá. Então, como nós estamos tão distantes, mas que possamos estar próximos, né? Então, eu sugiro que vocês se inscrevam no Mostral, porque vai valer muito, muito a pena. Vocês vão ver outras didáticas, outros professores, outras dinâmicas. E eu falo que conhecimento nunca é demais, né? Aí uns alunos hoje me falaram: ai, professora, eu estou cansada já dessas aulas, dessas coisas. Gente, quanto mais a gente foca, expande. Então, vai que a gente pare um tempo para assistir a palestra de um professor renomado e que vai nos agregar bastante. Então, é uma sugestão que vocês se inscrevam no Mostral e que vai ser muito bom, tá muito bem organizado, tá bom? Já se inscreveram? Já? Ninguém? Estão me ouvindo, gente? Estão me ouvindo? Inscrevemos sim, Pro. Ah, sim. E olha, participem mesmo. Vai ter DJ, vai ter DJ. Quem é isso? Vocês conhecem DJ? DJ vai estar lá para animar a gente e vai ser muito bom, tá? Então, vamos lá. O paciente chegou lá na clínica nossa. Nós vamos seguir todo o protocolo de biossegurança, tá? Eu fiz, esse paciente já está com a anamnese feita, tá? Odontograma, exame dos dentes, beleza. Então, eu já sei o que eu vou fazer nesse paciente, tá? Eu vou fazer alguma coisa de dentística. Ai, professora, eu vou fazer um ionômetro de vidro, ou eu vou fazer uma restauração, ou eu vou fazer. Qual é o procedimento que eu vou realizar perante a dentística? É isso que a gente vai conversar aqui, tá? Mas o paciente já chegou, eu já fiz todo o protocolo que precisa ser feito
e ele já está na minha cadeira para eu executar esse procedimento, tá? Então, o paciente chegou, eu vou fazer um procedimento restaurador com cimento de ionômero de vidro. Eu trouxe para cá só para que a gente não possa esquecer, tá? O cimento de ionômero de vidro, nós temos o convencionais e o modificado por resina, não é isso? Para que serve? Tem o CIV tipo 1, que é para cimentação, CIV tipo 2, que é para restauração, forramentos bases, o CIV tipo 3 serve para forramento, tem uma cavidade complexa, grande, eu vou fazer aquela técnica sanduíche, e eu tenho um CIV modificado por resina, que é o tipo 4. Todo mundo lembrou? Só para a gente não esquecer a classificação. Qual é a função do cimento de ionômero de vidro? Ele tem a função de quê? De liberação de flúor, ele tem uma baixa toxicidade e ele tem o quê? Ele tem uma adesão física ou química. Todo mundo lembrando? É só o Telecurso 2000 aí para a gente não esquecer do CIV que nós vamos usar. Então, não estou fazendo propaganda, tá? Não é marca comercial, mas aqui nós estamos com uma marca de cimento de ionômero de vidro. Mas, professora, como é que vai ser a vivência clínica quando eu retornar? Talvez vocês possam ter alguma dessas perguntas e indagações. Já que ninguém está fazendo, eu estou mesmo perguntando, eu estou mesmo respondendo. Tá? Aí, como é que eu vou voltar para meu dia a dia lá? O que eu vou poder fazer? Então, alguns materiais vão estar com os professores. Para quê? Para diminuir a contaminação de ficar rodando para um lado e para o outro. Lá. Beleza, eu cheguei, eu sei o que eu vou fazer, já planejei esse paciente, o que eu vou precisar fazer? Eu sempre penso, quem já foi meu aluno, eu penso assim, o que eu posso fazer de melhor para esse paciente? O que eu posso trazer para agregar e melhorar a situação dele naquele momento? Porque é uma pessoa que confia em mim, né? Então, o que eu e minha equipe, minha dupla, podemos fazer? Tá, eu vou fazer cimento de ionômero de vidro. Provavelmente, alguns materiais estará comigo, a professora Carmen, ou com outra professora que estiver acompanhando vocês. Vai fazer cimento de ionômero de vidro para evitar aquela... ai, meu Deus, eu vou fazer CIV agora, e aí eu esqueci de pegar o ácido, eu esqueci de pegar o adesivo, eu vou fazer uma restauração. Então, para que, com esse planejamento que nós vamos fazer, esse planejamento ele seja fidedigno, mesmo sabendo que pode ter intercorrência, mas que diminua o acesso de ir e vir, de transitar para um lugar e para o outro. Entenderam? Então, meu material de escolha foi cimento de ionômero de vidro. O que eu vou precisar para estar lá com ele? Tá. O CIV, ele está lá parado. O que eu preciso fazer? Homogeneização do pó. Como assim? Eu vou pegar o pó e vou fazer assim, ó, para que as partículas que possam estar no fim, elas se manipulem. Então, ó, homogeneização do pó. Beleza. O que é de suma importância estar lá para uso? Para fazer o cimento de ionômero de vidro. Bloco de papel e espátula plástica ou placa de vidro e uma espátula número 24, espátula de manipulação. Mas, professora, qual das duas? Eu coloquei essas duas opções, porque essas duas opções, elas são consideradas, tá? Tem na literatura, alguns profissionais, eles preconizam que use a espátula plástica e o bloco de papel. E outros preconizam usar o quê? Placa de vidro e espátula de número 24, tá bom? Todos dois serão aceitos. Então, como é que eu vou fazer? Sempre, gente, vamos ler a bula, tá? Vamos ler a bula. Mas, professora, a senhora já trabalha não sei quantos anos, a senhora lê bula? Leio bula, gente. Leio bula. Eu, sei lá, tô fazendo alguma coisa, tô lendo bula. Sempre gosto, porque pode ter alguma mudança e a gente não acompanhar, a gente não sabe tudo não o tempo todo, então a gente lê bula para que seguir como manda o fabricante. Por exemplo, uma marca da 3M, uma marca da FGM, elas pode ser ionômero de vidro, mas marcas comerciais diferentes, eles preconizam algo diferente, pode ser.
entendeu? Então, sempre vamos ler a bula. Aí, vamos fazer proporcionar o pó e o líquido. Ó, como é que é feito o cimento de ionômero de vidro? É o quê? Aglutinação, né? A gente vai fazer espatulação e vai aglutinar, tá? Como é que a proporção, nesse caso que nós lemos a bula, vai fazer? Proporção pó e líquido, 1 para 1. Olha como é que coloca, tá? Colocou 1 para 1 e vamos fazer a espatulação, ó. Vamos dividir em duas partes e vai trazendo de uma forma rápida e precisa, tá? Eu não, professora Carmen, ela fala que a dentística veste Prada e eu concordo plenamente. Então, a dentística, ela é uma coisa fina. E pessoas finas têm o quê? Brilho. Então, como é que eu vou saber qual é o ponto do cimento de ionômero de vidro quando ele está no aspecto de brilho? Quando ele começa a ficar naquela fase borrachoide, ele perdeu o brilho. Então, para vocês não esquecerem, CIV é brilho. Então, quando ele está com um aspecto brilhante, ele está no tempo correto. A manipulação foi feita correta. Tá? Aqui é o que? A seringa Centrix. Vocês já usaram? Algum de vocês já usaram? Eu já usei já. Já usou? Usou a seringa? Hã? Já? Aí ninguém me perguntou o que é isso aqui. Ninguém me perguntou. É uma seringa Centrix, mas assim, ainda, eu acho que não tem mais no mercado. A Centrix, eu acho que ela já tem alguns que tem, que ela é meia branca, que ela é transparente, desculpa, ela é transparente, tá? Foi mudando, mas ainda funciona, ainda continua as mesmas. Qual é a diferença de um para o outro? Por que tem três ponteiras? Vai depender de quê, gente? Da minha cavidade, do tamanho da cavidade, tá? E essa daqui, ela não tá mais no mercado. Esse aqui foi no começo e agora a Centrix, agora eu acho que provavelmente vocês têm a transparente, não tem a transparente? É a transparente? Incolor. Provavelmente é. Aqui, ó. Como eu falei, o ponto de brilho, ó. Estão vendo que está no aspecto brilhante? Eu vou introduzir o meu êmbolo e vou, passo a passo, e vou introduzir na minha cavidade. Qual é a intenção? Evitar bolhas, tá? Essa aqui é uma cavidade classe 1. Vamos lá, professora. Então, como é que a senhora está me pedindo para que, quando eu retornar, como é que nós vamos fazer? Nós precisamos fazer o planejamento diário, tá? Nesse planejamento diário, eu vou colocar o meu nome, o nome do meu auxiliar, da minha dupla, o nome do paciente e a data que eu vou realizar o procedimento. Aí eu vou observar o procedimento que vai ser realizado é uma restauração com cimento de ionômero de vidro. Aí precisa colocar qual é o dente, exemplo, dente 36 oclusal, ou MOD, entendeu? Dependendo da classe. Bota o número do dente e o nome e a classe. Beleza. Gente, está de vermelho aqui, é de suma importância ter e fazer o bochecho com peróxido de hidrogênio, tá? Mas, professora, é o que agora está preconizando, que os conselhos estão preconizando, e nós vamos seguir um protocolo novo. Aí algumas pessoas falam, mas antigamente não tinha isso. Gente, esqueçam isso. Hoje, uma coisa que eu ouvi e eu acho super pertinente para nossas vidas. Nada é fixo, nada é permanente. Então, tudo está mudando, ó, o tempo todo. Porque eu aprendi assim, gente, abrir a mente, a gente vai aprender de outro jeito e as coisas vão mudar. Que bom que as coisas estão mudando e a gente precisa acompanhar essa evolução aí de mudança.
Estão me ouvindo, gente? Eu estou aqui, o telefone toda hora tocando. O que que precisa ter? Então, eu vou colocar no meu planejamento quais os materiais: turbina, micromotor, contra-ângulo, fotopolimerizador, jogo clínico, cureta dentinária. Gente, nós precisamos diminuir o máximo o uso do quê? Do aerosol, a propagação do aerosol. Então, professora, nós podemos usar os cortantes manuais e cureta dentinária para remoção de tecido cariado, tá? O que mais? Tesoura, os cortantes manuais, o injetor de amálgama, seringa Centrix, a espátula de inserção, número 1, os instrumentos para isolamento absoluto. Professora, eu vou ter que isolar, isolamento é vida, tá? Eu acho que a gente chegou a fazer alguma prática. Lembrei aí. A gente estava só triando e fez uma calibragem, não foi? Fizemos uma calibração? Me lembrei aí, gente. A senhora só fez uma demonstração e o professor fez outra e ensinou a gente a mexer a preencher o prontuário. Isso, foi só isso que foi feito. E fez uma calibração, calibrando. Quando a gente fala calibrar, é assim, todo mundo pensar do mesmo jeito. Entendeu? Isso mesmo. Foi isso que fez um em um, foi, me lembrei aí. Foi. Só quem fez foi a senhora e o professor. Isso, aí depois a senhora colocou para uma dupla fazer na outra. Ah, isso. Pronto. Só para lembrar. Mas fez o quê? Odontograma. Isso, foi o odontograma. E aí veio o mundo, né? Rodar. Pronto. Aí veio essas vivências aí. Brocas, porta-matriz, cunha, carbono, lençol de borracha, sugador descartável. E aí, aqui está em laranja. Agulha, anestésico e anestésico tópico. Por que está sublinhado? Ou por que está de outra cor? Gente, eu sempre digo, esse paciente, ele está ali na cadeira, mas é uma pessoa que eu não conheço, talvez, ou se eu conheço ou não, mas assim, o que que eu posso fazer de melhor para ele? Então, se for preciso anestesiar, nós vamos anestesiar. Então, vamos sempre se colocar no lugar do outro, não é? Então, por isso que está aqui em laranja, porque tem a possibilidade de precisar ou fazer anestesia, tá tudo bem. A gente sente anestesia, mas que esse paciente não sinta dor nem desconforto, tá? Rolinho de algodão, fio dental, gases e potinap. Esse é o material. Se eu for precisar fazer cimento de ionômero de vidro, tá lá. Ok? E aí, como vai ser a minha sequência clínica? Nós vamos deixar descrito a técnica. Bora lá. Nós vamos seguir rigorosamente o POP de biossegurança para atendimento do paciente. É rigorosamente, tá? Vamos lá. Vamos posicionar o paciente de acordo com o protocolo de ergonomia, tá? Por que isso, professora? Se eu sou canhota, eu tenho uma ergonomia diferenciada. Se eu for destra, eu tenho uma ergonomia diferenciada. Então, deixar o paciente seguindo o protocolo de ergonomia. Aí, o que é novo? Vamos mensurar a pressão arterial e temperatura do paciente. Professora, qualquer paciente, gente, todo e qualquer paciente, tá? Que vá na nossa cadeira, nós precisamos mensurar a pressão arterial e a temperatura do paciente. O que mais? Eu vou solicitar que o paciente faça um bochecho lembrem aqui, peróxido de hidrogênio a 1%, tá? Aí eu vou anestesiar o paciente, se necessário. E o que que eu vou realizar? Uma profilaxia com escova de Robson em pedra-pumes. Para quê? Para a gente fazer uma adequação do meio bucal, tá? Aí eu vou realizar o isolamento relativo. Professora, tá. Se eu for fazer o CIV, eu vou fazer o cimento de ionômero de vidro. Se eu for fazer um ART,
Vocês lembram de ART? É uma técnica atraumática. Então, eu posso usar uma cureta dentinária e eu vou fazer remoção de tecido cariado, de tecido mole, né? E aí, eu vou colocar ionômero de vidro. Beleza, nesse caso, por isso que a gente está colocando isolamento relativo. Mas assim, se eu for fazer um cimento de ionômero de vidro, e aí eu vou dizer, precisa isolar. Nós vamos fazer isolamento absoluto para todos os pacientes. Tudo bem, tá? Mas a técnica do ART, nós vamos fazer remoção, é uma adequação do meio bucal, né? Vamos fazer remoção do tecido cariado e adequar o meio com cimento de ionômero de vidro. Alguma dúvida? Oi? Tudo bem? Não, Pro. Estou aqui cantando contatinho, eu já estava chamando vocês de contatinho. Aí eu vou realizar o preparo cavitário, observando, eu vou só remover a dentina infectada. Eu vou fazer o quê? Realizar uma proteção pulpar, se necessário. Vou fazer a limpeza da cavidade. Eu, professora Elisaura, eu gosto de fazer o quê? Depois de remoção do tecido cariado, eu gosto de pegar uma pedra pomes e uma escova de Robson e limpar a cavidade. Aí eu me sinto segura, falei, ó, limpou tudo, tá tudo bem. Eu falei, ah, não tem tecido mole aí, tá tudo bem. A gente já pode botar um cimento de ionômero de vidro, entendeu? Aí eu limpo a cavidade. Algumas pessoas fazem assim, só com água, lava abundante, lava com água. Eu gosto de limpar a cavidade mesmo, tá? Isso vai de critério de cada um. Aí eu vou fazer o uso do ácido poliacrílico na cavidade e vou fazer esfregaço por 15 segundos. E aí, vou lavar a cavidade e vou incrementar o cimento de ionômero de vidro. O que eu vou fazer? Para o quê? Para proteger, eu vou fazer o quê? Qual é o material que eu vou usar para proteção do cimento de ionômero de vidro? Eu posso usar vaselina, mas assim, eu posso usar esmalte incolor e o que mais? Ou adesivo, tá? Aplica com microbrush e a gente faz o ajuste oclusal. Alguma dúvida? Chequei a oclusão, tudo certinho. Se eu deixar esse material em excesso e o paciente falar tá alto, vocês acham que pode deixar para lá? Não, né? Porque pode gerar o quê? Um problema oclusal. Então, por isso que é de suma importância nós fazermos o ajuste oclusal. Tá? Todo mundo ok comigo? Tá? Ok, Pro, ok. Ótimo. Se eu for fazer um procedimento restaurador, ah, professora, eu quero fazer minha restauração de resina composta linda e maravilhosa. Bora lá. Eu planejei esse paciente, já estudei o caso, já estou com a radiografia, já vi o tamanho da lesão da cárie, vou lá, tô doida para meter mão para restaurar. Maravilha. Seguindo todo o protocolo, vamos lá. Não esquecendo, vou falar de dique de borracha, tá? Como é que eu vou escolher o meu dique de borracha? Qual o critério para isso? Assim, tem uns diques, eu falo assim, ah, professora, aí eu botei, tô usando o dique, mas toda hora tá rasgando. Tem uns diques, porque, ó, às vezes, o quente, a temperatura que fica lá no ambiente, pode gerar isso, esse atrito no dique de borracha. Então, pode proporcionar de ficar rasgando. Então, vamos fazer a seleção do dique de borracha, e vamos observar qual é o material que eu vou usar. Botei o nome do aluno, o nome da minha dupla, tudo bonitinho, data, o nome do meu paciente, para não esquecer. Qual é o procedimento que eu vou realizar? Restauração de resina composta, classe 1, dente 27. Restauração de resina composta, classe 2, dente 18. Deixa tudo, gente, deixem tudo anotadinho. Porque, ó, porque foi isso? Gente, é um documento, né? Aí, às vezes, antes eu lembrava nome e sobrenome de todos os meus pacientes, mesmo anotando na ficha. Uma coisa que eu faço no meu consultório, eu vou falar na vida, por exemplo, eu sempre pergunto alguma coisa para o paciente. Ah, como é que tá a família? Ah, tá bem, doutora. Ah, tô viajando. Aí eu escrevo no prontuário, ó, de lápis, paciente viajando, vai viajar, por exemplo.
Aí, na outra consulta que o paciente chegar, eu vou falar, ó, como foi a viagem? Gente, é uma troca, é chamado de rapport, a gente se preocupa com o outro. Então, no mundo que nós estamos vivendo hoje, tão distante, você parar 2 minutos de sua vida para se preocupar com o outro, você já ganha. Isso é o diferencial na vida de vocês, podem ter certeza. Aí, qual o material que eu vou usar? Tudo bonitinho, turbina, micromotor, contra-ângulo, fotopolimerizador, jogo clínico, cureta dentinária, seringa carpule, tesoura, os cortantes manuais, tá? Cureta dentinária, a agulha. Vamos observar se eu vou precisar usar anestesia, tá? Sendo bem cuidadoso com aquele critério que eu falei. Se fosse uma pessoa que eu gosto muito e estivesse ali, o que eu vou poder dar o melhor para aquele paciente? Então, se for precisar anestesiar, a gente vai anestesiar. E aí, os instrumentais para isolamento absoluto, placa de vidro, aplicador de hidróxido de cálcio, matriz de aço e poliéster. Por quê, professora? Se eu falar que é uma restauração MOD, eu vou precisar usar matriz e porta-matriz, né? Aí, o que mais? A espátula, a pinça Miller, porta-matriz, pote DAP, fio dental, rolinho de algodão, anestésico tópico, anestésico, carbono, sugador descartável, lençol de borracha e espátula de inserção número 1. Ok? Esses são os meus materiais que eu vou precisar para fazer a restauração de resina. Aí, professora, como é que eu vou fazer? Alguns materiais estarão com os professores, tá? Para diminuir a contaminação. Então, se eu vou precisar fazer uma resina composta, eu vou precisar fazer ácido, adesivo e resina, né? E aí, qual seria? Antes de qualquer coisa, eu vou observar qual é a minha altura papilar gengival. Eu vou observar como é que tá os meus dentes no arco e a localização da cavidade. Só lembrando para isolar, tá? O que eu sugiro? Sempre passar o fio dental antes de fazer o isolamento, antes de passar o dique de borracha. Porque às vezes pode estar o fio dental tá prendendo, não conseguir passar, aquele dente que é bem apertado e a gente não consegue descer com o fio dental. Por que o dente? Qual é a intenção de usar o fio dental? Como é que o dente se adere? Olha aqui, ó. Gente, olha aqui. Como é que fica o dique de borracha do meu isolamento sem eu passar o fio dental? Olha eu passando o fio dental. Ele consegue invaginar. Esse grampo é um grampo que eu gosto muito, é um grampo 26. Ele é próprio para que dente para molar. É um grampo especial. Então, só para que a gente não esqueça, pegar o grampo, colocar, prender ele para não correr o risco dele pular, ou o paciente deglutir, ou machucar a gente, sei lá, o grampo voar e cair no olho. Entendeu? Então, prender o grampo com fio dental para introduzir, tá? É só uma dica. Então, foi feito isolamento absoluto do dente posterior, um exemplo. Isolamento no dente anterior, tá? Pode fazer a marrilha? Pode fazer. Então, qual é o critério do meu material que eu vou usar? Vou fazer uma resina. Aí eu vou fazer. Essa resina, eu vou precisar fazer um ataque ácido. E aí eu vou fazer ataque ácido antes, depois eu vou colocar o adesivo. Ou eu vou fazer o quê? Eu vou fazer um adesivo autocondicionante, que vai o quê? Dispensar o uso do ataque ácido. Depende de quê? Depende da minha extensão da cavidade, depende do quê? Do qual material de escolha eu vou ter para isso. Se for em esmalte, só meu tecido cariado, eu vou fazer um adesivo autocondicionante. Se for em dentina e já tiver, eu posso fazer o condicionamento seletivo. Eu faço o condicionamento ácido só no esmalte e faço uso adesivo autocondicionante. Também posso. Então, nós precisamos estudar para ver qual é o material que eu vou usar para esse paciente. Como é que vai ser a sequência clínica? Nós vamos seguir rigorosamente o POP de biossegurança para atendimento do paciente. Eu vou posicionar o paciente de acordo com o protocolo de ergonomia.
eu vou o quê? Mensurar a pressão arterial e a temperatura do paciente. Vou fazer o bochecho de quê? Fazer o bochecho para que esse paciente possa estar com uma flora para a gente usar, tá? Antes disso tudo, vocês já sabem que tem o protocolo de perguntas referente ao COVID. Se teve contato com alguém, se já teve ou não. Então, isso já está lá no começo, na anamnese do paciente, tá bom? Aí, o que eu vou observar? Eu vou realizar uma profilaxia com escova de Robson e pedra-pumes, realizar o isolamento absoluto, realizar o preparo cavitário com pontas diamantadas, e aí nós vamos observar se a gente pode usar uma cureta dentinária para remoção do tecido cariado. Aí eu vou fazer acabamento do preparo cavitário, com o quê? Com os cortantes manuais, e aí limpeza da cavidade. Se necessário, a gente vai fazer uma proteção pulpar, dependendo da extensão da minha cárie, tá? E aí, vamos utilizar uma matriz de aço, se for necessário, dependendo da classe, segundo Black. Se for uma classe 2, entendeu? E aí vai precisar usar o porta-matriz e matriz. Aí eu vou fazer o quê? A inserção da resina na cavidade com o quê? Pela técnica incremental. Professora, eu vou fazendo, reconstruindo, passo por passo e unificando a resina. Mas então, professora, ninguém está me perguntando nada, eu estou aqui cheia de perguntas, então vai eu perguntar a mim mesma. Mas, professora, eu vi em algum lugar que tem uma resina que você pode incrementar até 4 milímetros. Existe. O nome da resina é Bookfill e ela é indicada mais para dentes posteriores e pode existir essa resina. Mas, assim, seguindo rigorosamente o critério, tá? Mas é pela técnica incremental. Vamos lá, o que mais? E aí vamos remoção da matriz e acabamento da restauração, remoção do isolamento, ajuste oclusal, e depois do que eu fiz o ajuste oclusal, eu vou fazer o quê? Após o atendimento, eu vou seguir todo o POP de biossegurança referente à lavagem e esterilização dos materiais, dos meus instrumentais. E a desparamentação do paciente e do profissional. Então, alguns estudos estão preconizando que o contato, por exemplo, eu fiz todo o procedimento, eu já estou cansado, então tem a probabilidade desse momento de desparamentação as pessoas se contaminarem. Então, o máximo de cautela para a remoção da luva, para a remoção dos equipamentos que vão ser necessários de biossegurança. Tanto para você, tanto para a dupla, tanto para quem? Tanto para o paciente, tá? Alguma dúvida, gente? Alguma dúvida? Não, Pro. Ótimo. E aí eu vou falar um pouquinho de capeamento direto, tá? O material que eu vou usar, vocês já sabem, só seguindo. E aí eu vou colocar qual o procedimento capeamento pulpar direto. O que muda perante das coisas que eu já falei para vocês é o que? Eu posso usar o que? Vou seguir rigorosamente o critério de biossegurança, a temperatura, aferir a pressão do paciente, vou seguir o protocolo de ergonomia, anestesiar o paciente se necessário, fazer a profilaxia, tudo que eu já falei anteriormente, vai seguir a mesma coisa. Mas se eu vou fazer qual é o procedimento? O capeamento pulpar direto, eu vou fazer o quê? Eu vou secar com bolinha de algodão estéril, e aí eu vou fazer a limpeza da cavidade com o quê? Com soro e água com hidróxido de cálcio, PA. Tá? Que é água de cal. E aí eu vou aplicar o cimento de hidróxido de cálcio sobre o cimento de sobre o hidróxido de cálcio PA, e aí eu vou fazer a aplicação do cimento de ionômero de vidro, do CIV, para proteção. Aí depende. Eu vou fazer uma restauração com CIV,
para restauração. Aí eu vou utilizar um protocolo sobre a superfície da restauração. Vou pedir para que o paciente para fazer o quê? O ajuste oclusal e eu vou falar. Eu coloquei o material, sempre, gente, orientem os pacientes. Eu coloquei esse material provisório. Por quê? Porque o seu dente estava com uma cárie grande, próximo da polpa, e aí eu vou aguardar de 30 a 45 dias para o quê? Para ver como é que eu vou seguir com o meu plano de tratamento. Aí ele vai falar, por quê? Estão me ouvindo, gente? Quem tá aí? Falar, por quê, Felipe? Sim, ouvindo. Pronto, ótimo, obrigada. Por que que eu vou fazer esse procedimento? Não vai fazer definitivo, porque, olha, se eu posso colocar o melhor nas condições que eu tenho para você, esse material ele libera fluido e outras propriedades. Então, eu vou pegar esse material, colocar e vou aguardar de 30 a 45 dias. Se o senhor não sentir dor, ótimo, aí eu vou restaurar definitivo. Mas se o senhor ou a senhora vier a sentir dor, a gente vai encaminhar o senhor para fazer o tratamento endodôntico. Beleza? Alguma dúvida nisso? Não. O procedimento restaurador para tratamento indireto, o mesmo material que nós já falamos, só que o nome do aluno, a data, deixar tudo bem claro, gente. Tudo que eu sonhar em precisar usar para realizar o procedimento, eu já coloco aqui e já vou pegando. Eu e minha dupla. A gente precisa ser. Ai, meu Deus, eu não trouxe material, eu vou pegar lá com não sei quem. Já deixa. Se eu vou fazer um procedimento e corro o risco, porque eu sei que a cara é grande, de ter uma exposição pulpar, não desesperem, mantenha a calma e cheguem e peguem já, deixe já próximo de qual material de critério de escolha que eu vou usar. Entendeu? O que muda aqui é só o quê? O cimento de hidróxido de cálcio, pasta base, tá? Eu vou secar e aí o que eu vou usar? Mesma coisa, tá? Alguma dúvida? Alguma dúvida, gente? Não. O que eu posso fazer? Vocês já chegaram a fazer alguma restauração? Aqui é Exabe 1, né? Só em manequim, só na Na pré-clínica. pré-clínica, né? Então, mas assim que nós possamos retomar, traçar a retomada, vamos fazer isso, tá? O que eu deixo de mensagem para vocês? Alguma dúvida alguém tem? Alguém tem alguma dúvida? Opa. Explicou maravilhosamente. Ó, feliz São João para vocês. Eu sei que estamos distantes, eu sei que todo mundo já deve estar exaustivo, cansado de tudo, mas assim, ó, eu trouxe para aqui nesse momento para que possamos, que possa ter sido leve, e é o que a gente vai fazer no dia a dia, né? No nosso novo cenário, novo normal. Desejar um feliz São João. O São João foi antecipado, mas é a semana junina mesmo. Eu já estou a caráter, só falta botar uma música aí de São João. E desejar para vocês, olha, uma coisa que eu ouvi hoje, né? Que é no momento de decisão que nosso destino é traçado. Então, que nós possamos tomar as melhores decisões nesse momento, né? Para que possamos viver mais momentos felizes. O que eu desejo? Uma semana enriquecida de sentidos, que vocês possam estar em estado de presença com as pessoas que vocês amam e em breve possamos estar juntos. Pode ter certeza, todos os professores não estamos sentindo falta, que possamos traçar a nossa retomada assim que for possível e fazer muitas coisas, tá bom? Alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? A professora Carmen mandou um beijo também, ela estava de manhã comigo, e hoje que possamos tomar decisões
para ser mais felizes, né? Viver mais momentos felizes. Eu falo assim, tudo que nós fazemos, que possamos fazer na vida tem um sentido, né? Eu estar aqui tem um sentido, vocês abrirem mão de fazer alguma coisa, estar assistindo essa aula hoje tem um sentido. Então, eu agradeço a cada um de vocês por estar aqui, estado de presença comigo, mesmo distante, e desejar uma feliz semana e que possamos estar rapidamente próximos, com a permissão de Deus. Tá bom? Amém, Pro. A senhora tá uma gata, adorei ouvir. Feliz São Obrigada. João. Aproveitem o São João. Quem está em casa, fica em casa. Eu não vou poder fazer fogueira, eu vou fazer um churrasco, eu já disse. Cada um use a estratégia que tem para viver mais momentos felizes, né? Adorei, quero um churrasco também. Não é? Eu falei assim, ó, pega a churrasqueira elétrica, pega não sei o quê. Já que não dá para fazer fogueira, a gente faz alguma coisa que a gente possa viver. Mas, ó, eu falo assim, ó, o problema existe, as coisas acontecem, mas como é que a gente pode viver mais leve, né? Nessa vivência que nós estamos. Então, peguem façam no dia de São João, façam alguma coisa. Eu já vesti minha blusa quadriculada, vou ficar aqui essa semana vestindo, porque é o único período que eu uso, entendeu? Então, que vocês possam viver o Feliz São João e possamos estar próximos o mais rápido possível, viu? Vamos estar, Pro. Grande beijo. Beijo. Tchau, tchau, gente. Tchau. Fique com Deus, viu? Saudade. Beijo, tchau. Bom São João. Você também. Beijos.